E aí, meus amigos, beleza? Bom, pessoal, antes da gente ir para a tela do meu celular, eu quero avisar para vocês, dar um recado bem rapidinho para vocês, apenas para avisar que entre os dias 22, 23, 24 e 25 de novembro vai acontecer uma masterclass de venda no Instagram, no qual eu vou disponibilizar para vocês 4 horas do meu curso, 4 horas totalmente grátis. Essas aulas são aulas secretas de venda no Instagram. E eu vou liberar para você lá dentro do meu grupo do Telegram. Para você participar, basta clicar no link aqui abaixo do vídeo e aguardar esse dia, beleza? Pois eu vou disponibilizar para você, então, 4 horas secretas de venda no Instagram. Então, venha participar, tamo junto. Clica no link abaixo do vídeo, entra pro grupo de espera da Masterclass, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E agora vamos para a tela do meu celular, que eu vou mostrar para vocês a sacada que eu estou usando para ganhar 150 mil seguidores no Instagram. Tamo junto, é nóis. E nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor. Bora pro vídeo. Bom, meus amigos, já estamos aqui na tela do meu celular, então eu quero mostrar para vocês aí como que eu fiz, como que eu estou fazendo para ganhar 156 mil seguidores aqui no meu Instagram, beleza? Há uma semana atrás eu tinha apenas 154 mil seguidores, pessoal. E olha agora, 156 mil. De uma semana pra cá, eu ganhei muito mais seguidores, o meu perfil aumentou muito mais engajamento, beleza, pessoal? E eu confesso a vocês que eu realmente não sei o que está acontecendo. Eu acho que o algoritmo do Instagram está mostrando os meus posts para muito mais pessoas, por isso que o meu perfil do Instagram está bombando, pessoal. Olha isso. 178 mil alcances. Muito top, né, mano? Meus perfis, meus posts estão bombando, pessoal. Bombando mesmo. Muito top, pessoal, muito top. 178 mil. Enfim, pessoal, meus posts aqui tá bombando pra caramba. O algoritmo do Instagram, por alguma razão, tá entregando meus conteúdos pra muito mais pessoas. E por esse motivo, eu consegui muito mais seguidores aqui em uma semana, pessoal, em uma semana. Então, no final do mês de novembro, eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar aí pelo menos 157 mil ou 158 mil, não sei. Depois eu vou mostrar pra vocês, beleza? Só pra vocês terem uma ideia, ó. Já tô quase aqui, ó. Chegando a 156.300 seguidores. Ainda hoje chega. Então, muito top, pessoal, muito top mesmo. Bom, pessoal, a sacada que eu estou usando aqui, então, eu acredito que seja isso. É que eu estou fazendo 5 postagens por dia. 5 posts por dia eu estou postando, beleza? 5 postagens por dia. E aqui nos olhos eu estou colocando pelo menos 3 postagens, beleza? Então eu estou deixando meu perfil muito ativo todos os dias mesmo. Eu estou deixando meu perfil muito ativo e acredito que seja isso que esteja me ajudando a ganhar muitos seguidores, a bombar meu perfil, beleza? Postar 5 vezes por dia e nos stories colocar pelo menos 3 vezes conteúdo. 3 conteúdos por dia, beleza? Ou mais ainda, você que sabe. Eu vou mostrar para vocês as informações. Olha quantos alcances eu tive em apenas um dia. Olha isso, pessoal. Olha aqui as impressões. Eu já batei 1 milhão. Agora eu vou clicar aqui, ó. Olha isso. Em um dia, meu perfil alcançou 190 mil pessoas. Únicas, contas únicas. Olha que top, meus amigos. Então tudo isso é fazendo exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Postando 5 vezes por dia e nos stories pelo menos 3 vezes por dia. Beleza? Eu tenho certeza que se você fizer isso, vai aumentar muito o seu engajamento, meus amigos. Muito mesmo. Os meus posts estão bombando, mano. Bombando mesmo. Muito top, pessoal. Muito top mesmo. Então é isso, galera. Essa é a sacada de hoje. Para você aumentar seus seguidores e ter muito mais seguidores mesmo. Deixe o seu perfil ativo todos os dias. E para deixar o seu perfil ativo todos os dias,
você precisa então postar pelo menos 5 vezes por dia e nos stories pelo menos 3 vezes por dia ou mais, beleza? É muito importante você interagir com o pessoal também e fazer com que o pessoal comente bastante nos seus posts. Porque comentário faz o Instagram entregar o seu conteúdo para mais pessoas. Por exemplo, olha esse post. Quantos comentários deu? Deu mais de 150 comentários, pessoal. Então isso ajuda muito o algoritmo do Instagram mostrar o meu post para mais pessoas e alcançar mais pessoas, beleza? Outra coisa importante que acontece muito é isso daqui, ó. Marcando as amigas, tá vendo? Isso daqui é muito importante, pessoal, muito. Ó, pessoal, tudo marcando as amigas. Então isso é muito importante também, porque quanto mais as pessoas marcam as amigas, mais seguidores você ganha, beleza? Então essa é a sacada de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor. Tamo junto e até o próximo vídeo.